Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi do canal Grabaritando e esse vídeo aqui faz parte de uma série de informações para você que é calouro ou veterano da Unopar ou da Anhanguera. Não assistiu o meu vídeo anterior falando sobre o novo portal digital, a nova carinha? Então volta aí nos vídeos e vai assistir o vídeo que eu falo só sobre o novo layout, sobre o novo portal. Porque neste daqui nós iremos falar só sobre a tua trilha do conhecimento, como que você vai fazer para estudar aí durante o semestre, como que funciona a estrutura acadêmica, a estrutura pedagógica da Unopar ou da Anhanguera. Então é muito importante que você conheça o novo portal para aí você vir aqui para cá e aprender como que você vai obter mais sucesso aí na sua trilha de conhecimento do curso de graduação que você escolheu para fazer conosco. Então, ó, se não é inscrito no canal, para aí um pouquinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo quando a gente postar aqui e deixa aquele like se você gostou das informações de hoje desse vídeo. Bora lá? Então é isso, pessoal, vou diminuir minha tela aqui para ficar melhor para vocês visualizarem o material que eu vou compartilhar nesse vídeo. E o primeiro de tudo a gente fala sobre a nossa sala de aula, né? Nosso ambiente de estudo, como é a comunicação que a gente tem com os professores, o tutor, né? Os nossos tutores presenciais ou os tutores 100% online. Então, a nossa sala de aula, gente, é esse ambiente aqui, ó. Isso que vocês já conhecem, né? Para quem é veterano, que já está estudando, já está frequentando essa sala de aula, já passou por essa experiência. Quem está iniciando conosco, que é calouro, este é o ambiente de vocês de apoio, a sala de estudo de vocês. Aqui, ó, vocês encontram todas as disciplinas que vocês irão cursar, as datas que elas irão acontecer e ainda cada atividade que for acontecendo vai tendo aí um pontinho, aí uma bolinha e vocês não precisam ficar preocupados porque às vezes você vai lá, faz a atividade e aquela bolinha continua aparecendo aqui. Então, não se preocupa, pessoal, que é normal ficar essa bolinha. Você tem que cuidar dentro da disciplina se você já realizou aquela atividade ali. E aí, vocês vão visualizar as disciplinas que vocês têm para cursar aqui, ó, no nome das disciplinas de vocês. Aqui vai aparecendo o nome delas que vocês têm para fazer. E lembrando que na Unopar, né, nossas instituições EAD, você faz uma disciplina apenas por vez. Às vezes, quando são disciplinas de menor carga horária, que não tem prova digital, pode acontecer dela abrir em andamento junto com uma outra que você tem prova presencial. Então, o que é legal de vocês que estão iniciando agora, ou que começou o semestre agora? Vocês abrem todas as disciplinas e vão nos prazos de vencimento para ver quando que é a prova, quando que são as atividades que você vai ter aí durante o semestre para você não se perder. Então, caso aconteça, por exemplo, você está fazendo a primeira disciplina aqui e abriu uma disciplina que ela é 100% online que você pode fazer também, você vai fazendo junto com uma outra disciplina regular do semestre, beleza? E aí, aqui vocês encontram o cronograma de atividade de vocês, né? O período que ela vai acontecer essas disciplinas. É o período que abre e o período que encerra a disciplina. Geralmente, o encerramento fica lá para a última semana do semestre, porque se você precisar fazer uma recuperação, fizer uma avaliação substitutiva, o sistema permite aí dentro das disciplinas que você já cursou que você faça. Então, por isso que fica esse período até o final. Mas não significa que todas as atividades vão até o final do semestre, beleza? E aí, qual que é o modelo de aula? Grazi, como que eu devo começar os meus estudos, a minha organização para estudar? Gente, aqui a gente tem um modelo, né, que é a Unopar, a Anhanguera, as instituições que fazem parte da nossa mantenedora desenvolveram, que é um momento de pré-aula, que a gente chama, deixa eu marcar aqui, um momento de pré-aula, um momento de aula
E o momento de pós-aula. Essa pré-aula aqui vocês vão encontrar como atividade diagnóstica, gente. Lá no sistema, nas atividades, dentro da legendinha, vocês encontram como atividade diagnóstica. Essa aula seria a teleaula, que tanto alunos do semipresencial quanto alunos do 100% online vão ter. E a atividade de pós-aula, que a gente chama de atividade de aprendizagem. O modelo, né, que vocês devem seguir, né, que é orientado, é que vocês façam exatamente assim. Então, quando tem uma teleaula, deixa eu colocar aqui, quando tem uma teleaula, né, uma TA1, TA2, TA3, vocês vão ter uma atividade de aprendizagem, né, uma atividade de aprendizagem, uma atividade de aprendizagem 2, referente àquela teleaula, e uma atividade 3, referente àquela teleaula. Fez a atividade diagnóstica, depois você assistiu essa teleaula, você vai vir aqui e fazer a atividade de aprendizagem. Lembrando, gente, que tanto na atividade diagnóstica, porque são questões, né? Atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem são questões que vocês vão encontrar lá dentro. 5 questões. Não tem problema que vocês errem ela. Vocês têm uma pontuação por simplesmente fazer. Olha só, é tão legal o nosso sistema de avaliação que ele considera o teu esforço, não aqui se você errou ou acertou. Então, muito importante que vocês façam essas atividades de pré e de pós-aula, porque vocês estarão ganhando uma pontuação referente a fazer esta atividade, beleza? Grazi, e eu tô vendo que tem pontuação na teleaula. Eu ganho pontuação por assistir teleaula? Sim, você tem uma pontuação de engajamento que no final aí do semestre ela soma junto com todas as outras atividades que vocês terão, né? Que vocês irão desenvolver. Então, tanto de fazer a pré-aula quanto pós-aula, vocês terão pontos. E varia de uma disciplina para outra essa pontuação, tá? Então, algumas disciplinas regulares, a pontuação vai ser tanto, numa disciplina. Então, é muito importante que vocês façam, né? Porque, além do conhecimento que vocês irão estar adquirindo e exercitando, porque a gente fala que há tanto a atividade de aprendizagem quanto a diagnóstica, e a de aprendizagem, você está exercitando, né? Na teleaula você está ali simplesmente assistindo, né? Em alguns casos, algumas pessoas gostam de anotar, outros gostam só de prestar atenção. Então, é nesses momentos aqui que vocês vão exercitar o que vocês conhecem e o que vocês irão adquirir de conhecimento desta disciplina, beleza? Grazi, e se eu não quiser seguir esse modelo? Tudo bem, gente, porque vocês vão encontrar aí durante o caminho de vocês um modo que seja mais fácil, que seja mais simples para você. E isso é o legal do ensino à distância, porque a gente dá várias oportunidades, vários formatos de avaliação, lhe dá um modelo, mas o aluno também ele pode criar aí um formato para que ele seja mais fácil de compreender. Então, por exemplo, tem gente que prefere assistir a teleaula e daí fazer a pré-aula e a pós-aula junto, ou fazer a pré-aula e a pós-aula junto e assistir a teleaula. Tudo bem. O que a gente frisa? Que vocês façam, né? Fiz, não importando muito com a ordem, e sim com a ordem que para você fica mais fácil de aprender. Mas, de novo, frisando, né? Importante é fazer, porque você vai ter pontuação por fazer. E aí, Grazi? Fiz pré-aula, assisti teleaula, fiz pós-aula. Qual o próximo passo dentro da disciplina que eu estou estudando? Então, só falando um pouquinho sobre as aulas, né, que é importante também a gente falar, que elas são transmitidas ao vivo. Mesmo aí na pandemia, a nossa instituição conseguiu fazer com que essa organização de aula acontecesse de modo ao vivo.
Para você que está em cidades, que ainda está em lockdown, que não foi permitido a retomada das aulas presencial ou que não pode ir ainda até o polo, vocês têm acesso no dia da aula de vocês, né? Então, eu estudo na quarta-feira. Na quarta-feira você vai entrar lá dentro da sua disciplina que você está estudando no momento e na aula que for do dia, por exemplo, hoje vai ser a teleaula 3. Na teleaula 3, vocês vão encontrar um símbolozinho aí no horário, inclusive fica no cantinho assim, o horário que ela vai começar. Vai ter um botãozinho de vídeo, você vai clicar ali e você vai poder assistir aquela aula ao vivo com o professor da disciplina, beleza? Como que eu assisto? Então aqui, ó, é o formato para vocês verem, né? Ele vai aparecer lá no campo da teleaula do dia. Aqui foi o que eu falei para você de qual é o dia. E você clica no vídeo. Se tiver no momento ao vivo, você vai conseguir assistir ao vivo. Se você for do 100% online, a tua aula vai ficar disponibilizada aos sábados para você assistir, beleza? Muito legal, né? Porque vocês não estão vendo aulas gravadas, que já passou, que o conteúdo já não é mais novidade. Então, aulas ao vivo com professores, mestres e doutores. Então, isso é muito importante aí da gente falar, tá? E as aulas, elas são transmitidas via satélite, vocês podem interagir, né? Por enquanto, o pessoal que não está indo no polo não consegue mandar mensagem para o professor. Mas quem já está com disponibilidade de ir até o polo, que você tem o tutor presencial tem acesso a um chat e ele pode mandar a sua pergunta para o professor da disciplina, né? Muitas vezes acaba que o tutor presencial, né, por ele estar ali dentro da disciplina, ser formado também, tem especialização, ele acaba conseguindo responder, né, a sua dúvida momentânea. Mas é interessante também que vocês repassem essa pergunta para o professor da disciplina. E aí, uma outra coisa importante de frisar aqui é que quem é do semipresencial e assiste a teleaula no polo, por exemplo, lá ao vivo, ela não contabiliza ponto para você. Ela vai contabilizar ponto quando você assistir ela novamente. Porque a ideia das disciplinas ficarem no ambiente virtual é justamente para que o aluno reveja essa aula, para que ele assista novamente essa aula e assim ele possa cobrir as lacunas que ficaram durante a apresentação. Às vezes, estou assistindo ao vivo lá e ficou com alguma dúvida, né? Então, depois você pode parar, você pode anotar, você pode pesquisar, né, fora ali, e aí você acaba não tendo, né, lacunas durante as aulas, porque a ideia, né, do processo acadêmico é de que vocês tenham aí proeficiências nas disciplinas. Então, o formato das aulas, o formato de como é repassado para vocês, é que vocês possibilitem buscar e preencher todas as dúvidas eventuais que ficarem aí para vocês. Uma coisa importante também da gente falar é que quem é do semipresencial tem que ter no mínimo frequência de 50% nas aulas transmitidas ao vivo, né? Então, eu vou uma vez por semana, porém, dentro de cada disciplina, eu tenho que ter 50% de presença. Eu não posso ficar faltando, porque senão o aluno vai ser reprovado. Mas, Grazi, e ainda que a gente está vivendo um momento de pandemia? Então, quem não pode ir, né, nos casos que já estão abertos por motivos aí plausíveis, eles têm a sua presença justificada. Acaba não tendo, né, o lançamento de presença. E aí, deixa eu trazer para cá, uma outra coisa que vocês têm para adquirirem conhecimentos, né, então, o formato que a Unopar. Então, uma outra ferramenta, né, que a Unopar utiliza para lhe fornecer conhecimento é o web aulas, né? E o que são as web aulas? Elas desenvolvem no aluno, né, diferente do curso, uma habilidade de autonomia, organização, iniciativa própria. Ela proporciona uma flexibilidade para conciliar os estudos e os trabalhos de vocês, porque o web aula tá ali sempre, né, no momento que abriu a disciplina, e você não tem a obrigação de ir naquela semana, né? Então, você pode
ir vendo, né, conforme a tua disponibilidade. E as web aulas, deixa eu passar aqui, elas são num formato digital também, né? Através de blocos de textos, áudio, imagens e vídeos. Então, é um formato diferente, com o mesmo conteúdo que você viu, por exemplo, na teleaula, que você viu no livro, mas num formato mais interativo, mais bacana, né? De se adquirir conhecimento. Às vezes você não compreendeu todo o conteúdo lendo o livro, assistindo a teleaula. E você vai lá na web aula e você vai compreender. Então, aqui até tô trazendo um modelinho para vocês, como que funciona elas. Elas são separadas por unidades, né? Então, vai ter várias sessõezinhas, você vai para clica na atividade aqui e ela vai abrir assim. Aí você vai visualizando elas, né? Conforme a tua disponibilidade e conforme o teu engajamento e com a disciplina. E aí, um outro ponto importante a gente focar e de falar é sobre os cursos que têm aulas práticas em laboratório, né? Que geralmente, né, o aluno, além da aula teórica, ele vai precisar ir até o polo, né, até a sua universidade, mais do que uma vez por semana, que é os casos dos cursos de engenharia, arquitetura, nos casos de saúde, principalmente, gastronomia, publicidade e propaganda, né? Então, tem aulas laboratoriais em práticas. E aí tem o pessoal que me fala assim, Grazi, eu tô fazendo licenciatura, não tenho aula prática? Vocês têm, porém é num formato diferente. A gente diz que a aula prática de vocês fica nos estágios, né? No momento que vocês fazem os planejamentos, os planos de aula. Então, vocês têm sim, porém é um curso que exige menos carga horária em laboratório com aulas práticas. Porém, se você é aluno de algum desses cursos, vocês já têm que estar cientes que vocês vão ir mais do que uma vez por semana para cumprirem a carga horária das aulas práticas. E uma outra coisa bem importante de falar é que as aulas práticas elas têm a exigência de frequência de 75% nas aulas. Não adianta o aluno, por exemplo, lá dentro do ambiente virtual fazer fórum, fazer atividade, fazer avaliação, fazer a prova e ele lá nas aulas práticas ele não comparecer. Ele vai ser reprovado nas aulas práticas, vai precisar ir novamente cursar essa disciplina. Então, as aulas práticas, se você tem aula prática, já coloque na sua cabecinha que você vai precisar sim ir para elas, fazer todas as atividades, né, exigidas. Por quê? Até a gente fala que o nosso semipresencial premium, né, ele vai te fornecer a mesma quantidade de horas que você faria numa instituição presencial. Então, é muito importante que vocês tenham consciência aí dessas aulas práticas, se preparem, porque toda aula prática que vocês irão fazer com o tutor, o professor da disciplina ele vai preparar uma explicação detalhada do que vai acontecer naquela aula, o que você tem que prestar atenção, e vai ficar disponibilizada antes de você ir para a aula prática. Então, são momentos muito bem pensados, muito bem planejados, para que você, aluno do EAD, aproveite tal qual uma universidade presencial. E aí, a gente fala também sobre o formato de avaliação, que é uma avaliação continuada. O que significa isso, Grazi, que a minha avaliação é continuada? Que a instituição valoriza todo o seu esforço, né, ao longo do semestre. Então, não é só uma atividade que tem importância e não é só uma atividade que você vai fazer. O sistema, ele trabalha com várias formas de avaliação, né? Que são elas, a avaliação virtual, o fórum, a produção textual, a completude AVA, que é aquilo que eu falei para vocês de fazerem atividade diagnóstica, fazerem atividade de aprendizagem, não só focando no certo ou errado, mas você fazer. Então, ele valoriza este esforço aqui de vocês fazerem a atividade, beleza? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Oi. Aqui. Então, ele valoriza isso, todo o processo de vocês, tá? Então, a atividade interdisciplinar, que é um trabalho científico, ao qual eu vou falar mais para frente para vocês. Agora também a gente tem o desafio nota máxima, que é uma atividade obrigatória desde o primeiro semestre dos cursos. Antigamente, alguns semestres
é nos selecionados. Hoje são todos os cursos de todos os semestres selecionado para fazer o desafio nota máxima. Mais para frente também eu trago um vídeo só falando sobre o desafio nota máxima. Por enquanto eu só vou falar para vocês o que tem, né? O que são obrigações de fazer. E aí a prova de proficiência que também alguns alunos são selecionados, alguns semestres são selecionados a fazer. E quando tem a prova de proficiência, o aluno deve fazer, porque se ele não faz, ele reprova em todas as disciplinas do semestre que ele está cursando. Então, lembra que eu falei para vocês de legendinha? Cada disciplina que vocês abrirem, por exemplo, nós estamos aqui, ó, na disciplina de raciocínio lógico e matemática. Cada disciplina vai ter uma legendinha, e aí dentro dessa legendinha, todas as coisas que vocês têm que fazer. Eu falei muito da questão do livro, material didático, então cada disciplina que vocês cursarem vai ter um livro disponível para vocês. Vocês encontram aqui, ó, em leitura, tá? Então, você pode baixar esse livro, você pode ter ele aí no seu celular, no seu computador, você pode imprimir porque ele é um PDF desbloqueado para impressão. Então, cada disciplina você vai ter, sim, aí um livro disponível, personalizado, do teu curso, da tua disciplina. E as legendinhas você vai sempre encontrar aqui no cantinho do lado esquerdo da tua tela do ambiente de estudo. Também, toda aula que o professor colocar, trouxer novidades, trouxer artigos, vai ficar disponível para vocês as referências digitais, que você pode ver na íntegra. Então o professor falou de uma reportagem, ele só falou na aula, mas ele vai deixar lá para vocês essa referência na íntegra, para você ler, para você se inteirar daquele assunto no todo, tá? Biblioteca virtual, um outro ponto muito importante para vocês que são alunos do EAD, gente. A biblioteca virtual, vocês encontram muitos títulos periódicos, artigos científicos, e-books, jornais, revistas, conteúdo global e também ferramentas de tradução com parceiros especializados, tá? Então, a biblioteca virtual nossa, ela é uma das maiores bibliotecas digitais e tudo isso gratuito para você, que vocês acessam lá pela biblioteca virtual e utilizam o CPF como senha e login de vocês para vocês acessarem. Se você já é aluno da Unopar e não aciona a biblioteca virtual, eu indico que nesse semestre você vá lá, vá se inteirar. Porque quanto mais conteúdo, mais atividades de leitura vocês desenvolverem, melhor vocês vão ficar aí dentro da tua área, né? É muito importante que vocês exercitem, né, a leitura. Não tem como, gente, iniciar um curso de graduação e não querer ler, né? Muito importante a leitura. Aí o fórum, né, sumiu aqui o meu negocinho, ele deu um bug no PDF, mas o fórum é uma outra atividade que dá pontuação para vocês. Tem uma pontuação só por fazer e uma pontuação referente a se você falou do tópico desejado ou se você não falou, ou se, por exemplo, eu fui lá, vi o que o professor pediu e vi meu coleguinha escreveu lá, porque você tem acesso a tudo que os colegas vão escrever, e dei um Ctrl+C ou Ctrl+V, copiei e colei. Vai dar plágio, vai zerar a tua completude e vai zerar aí o teu AVA, porque a única coisa que a gente não permite, a gente não aceita, tá? Nesses casos, é a cópia, né? Vocês agora são alunos de graduação, vocês são desenvolvedores também de pesquisa, então nada de copiar e colar. Beleza? A sala do tutor, que também é um outro espaço que vocês podem conversar, tirar dúvidas, né? Então manda mensagem lá, o tutor ele vai ter um tempo ali para te responder e você vai ter assim a sua resposta, vai ter a sua pergunta respondida. Grazi, eu que sou do 100% online, eu posso ter acesso à sala do tutor? Pode sim, né? Inclusive deve, porque quem é do semipresencial tem o tutor presencial. Mas quem é do 100% online, você vai encontrar apoio ao seu estudo aqui, ó, na sala do tutor, com o tutor à distância, né? Muito importante que vocês façam uso, inclusive. E aí, outras duas ferramentas, né? Outras duas atividades de avaliação é a avaliação virtual. Sempre, em toda disciplina regular, vocês terão duas avaliações.
a AV1 e a AV2. Esse nome que eu falo para vocês, que geralmente a gente vai utilizar assim, vocês encontram aqui, ó, AV2, e aqui vocês estão encontrando AV2, AV substitutiva 1. Grazi, o que significa isso? Eu tenho 4 avaliações? Não, você tem 2 avaliações, e caso você não atinja, por exemplo, essa pontuação aqui, ó, de 750, fiz a AV2 e eu não atingi 750, tirei 300. Lá no período final, porque vocês veem a data, né, de todas as atividades que vocês tiverem para cursar, você vê aqui, ó, no período, vocês vão poder fazer a avaliação substitutiva e alcançar essa nota. Grazi, e se eu não fizer? Eu perdi o prazo, né? Foi o prazo aqui, eu perdi ele e eu queria fazer a avaliação substitutiva. Posso? Nesse caso, pode. Então, a avaliação substitutiva serve justamente para isso. Perdeu o prazo ou fez a avaliação e não foi bem, você pode fazer a substitutiva. Pode não, deve, né? Porque quanto mais avaliações, mais atividades vocês fizerem, né? Maior vai ser a pontuação, maior vai ser o engajamento de vocês, maior vai ser o aproveitamento de vocês na disciplina, beleza? E aqui tá um formato de como que é essa avaliação, então são perguntinhas, vocês vão e clicam para responder. Porém, a única coisa que a gente fala é que há questões de datas. Se a tua atividade venceu dia 2 e dia 3 você vai entrar, você vai encontrar essa escrita ali, ó. Atividade está fora do período de cadastro. Ou seja, você não pode fazer. Tá no período vigente, vai ter a substitutiva? Pode fazer na substitutiva. Perdeu a substitutiva? Não tem mais como a gente fazer, não tem atestado, não tem nada que justifique que abra para você novamente essa avaliação para você fazer. Outra atividade é a avaliação presencial que vocês devem fazer e que é de critério obrigatório. A avaliação virtual em disciplinas regulares, a pontuação dela é de 5.000 pontos. E você tem 3 momentos que você pode fazer. O desejado é que você faça ela na primeira chamada, que tem o período também, né? A semana que você vai estar fazendo a tua prova. Cada disciplina já está, gente, todas as datas que irão acontecer. Então, quem fala assim pra mim, Grazi, eu escolhi o EAD porque eu viajo muito. Então, se você viaja muito, você já tem que entrar e ver que dia que vai ser suas provas, quando que você vai precisar parar aí, no mínimo 3 horas, 1 hora para fazer a prova, né? Que a duração da prova presencial é de 3 horas. Neste momento de pandemia, nós estamos no formato digital, então antigamente o aluno vinha no polo fazer, agora ele faz da sua casa, do seu trabalho, onde ele estiver, né? E aí, acontece, por exemplo, deu um problema aí comigo, eu não consegui fazer a primeira chamada. Você pode sim fazer a segunda chamada, porém, ela tem um custo, tá? De R$38. Você vai ter que fazer a solicitação dela, pagar o boleto para aí vir a prova de segunda chamada, beleza? Tem um custo. Não fiz a primeira chamada, que não tinha custo nenhum, por algum motivo, eu posso solicitar a segunda chamada, tem período para solicitar a segunda chamada, mas ela tem um custo de R$38. Grazi, e eu fiz a prova de primeira chamada e não fui bem, eu não, atingi menos do que 1.500, por quê? Na prova aqui, ó, o mínimo que você tem que fazer é 1.500 pontos, que equivale a acerto de 4 questões. Eu acertei 3 questões. Significa que você está de recuperação. E aqui, ó, Opa, deixa eu voltar aqui de novo, gente. E aqui, no período de recuperação, que você vai fazer ela conforme a data que vai estar disponível para você lá no teu ambiente virtual. Grazi, quem faz segunda chamada tem direito à recuperação? Tem direito à recuperação também. Eu não fiz a primeira, paguei para fazer a segunda chamada e não fui bem. Vai vir a prova de recuperação, tá? Acertou menos que 3 questões, vem prova de recuperação. Grazi, e eu que acertei 5 questões, mas não fiquei com uma nota boa, posso fazer? Não, não pode. Porque o sistema, ele libera automaticamente para quem faz menos de 3. Fez 4, não vem prova de recuperação. Por quê? Vocês têm outras atividades que permitem que vocês, com 1.500 pontos, que é o mínimo da prova presencial, passem na disciplina, né? Se vocês não sabem ainda, a média, né, que você precisa de pontos para passar é 6.000 pontos. Então,
Com 1.500 que você acerta na prova presencial digital, você, fazendo as outras atividades, portfólio, avaliação virtual, fórum e engajamento, vocês terão nota com certeza para passar, beleza? Aí, aonde que vocês encontram para fazer essa prova digital, né? Aqui em serviços online, vocês encontram, tá? Ali, ó, agendamento de prova digital, o link, o login e a senha para vocês ingressarem. Um ponto muito importante, gente, como é período de prova, vocês têm uma semana para fazer. Você entrou na prova, você vai ter 3 horas, vai começar um reloginho ali, contabilizar, e você tem 3 horas para finalizar. Grazi, entrei, acabou minha internet, deu algum problema na luz, você tem que correr para algum outro lugar, celular, abre pelo celular, faz aí pelos dados móveis, mas você precisa finalizar a tua prova naquele dia, tá? Porque se você não der um enviar, né, não enviar a sua prova, o sistema vai entender que você não realizou a sua prova e você não vai ter direito à recuperação. Então, pelo menos você tem que entrar no seu ambiente virtual, na sua prova digital e marcar questões lá, independente se estiver certo ou errado, para você ter uma oportunidade depois de fazer uma recuperação. Cada disciplina regular, vocês vão ter uma prova digital para fazer, tá? E aí, as outras oportunidades de pontuação. Então, para você que é calouro nesse semestre, além do portfólio, que tem uma nota aí de 2.000 pontos, desafio nota máxima, que é outra atividade que eu já falei para vocês, de 2.000 pontos, vocês terão, né, futuramente, a avaliação de proeficiência, que é conforme semestre. Então, agora os alunos têm o portfólio, todos os alunos, né, não só os calouros, eles terão o portfólio e o desafio nota máxima. Gente, é obrigatório fazer tanto o portfólio quanto o desafio nota máxima. No mínimo 200 pontos no portfólio, no mínimo 200 pontos no desafio nota máxima. Aqui no portfólio, tanto o portfólio quanto o desafio nota máxima já estão também com os cronogramas. Inclusive me fizeram essa pergunta, eu vou estar fazendo mais vídeos aí explicando sobre o desafio nota máxima, mas já está com o período que inicia e já está com o período que inicia e que eu devo enviar, né, o meu portfólio. O que é o meu portfólio? Qual é o tema, Grazi? Aqui, ó, nesse arquivo de cada curso que vocês têm, deixa eu voltar aqui, de cada curso que vocês têm, gente, vocês encontram o arquivo referente ao teu curso. Então, não sei o que é a temática, baixa ali o portfólio interdisciplinar individual, que vai ter uma explicação. Inclusive, aqui no canal eu tenho muitos vídeos explicando sobre o que é o portfólio. E é interessante, mesmo que você não seja do teu curso, não seja da tua área, que você assista esses portfólios, esses exemplos, porque eles vão dando ideia para vocês fazerem o de vocês, né? Tanto questão de introdução, desenvolvimento, conclusão, quantidade de páginas, regras básicas. Em quase todos os portfólios a gente discute isso, beleza? Então, seria isso, tá? Portfólio, desafio nota máxima, a gente vai entrando aí ao longo do semestre nos detalhes de cada um, mas são as atividades que vocês terão que fazer. Para enviar o portfólio, vocês vão lá na parte de portfólio interdisciplinar, dá um enviar, vai criar um protocolo, gente. Isso aqui é a garantia que você enviou. Às vezes você vai lá, envia o trabalho e a tua internet está com problema, não gera esse protocolo, significa que você não enviou. Passou da data, não vai conseguir enviar novamente, tá? Ela tem um período de realização. Não adianta depois ir chorar no polo, falar para o pessoal da secretaria, não consegui, eu enviei, mas a minha internet estava com problema. Se não tem evidências que você enviou, tá? Vocês não terão a oportunidade aí de fazer esse trabalho novamente. Ok? Aí aqui eu trago para vocês um parecer da nota de vocês. Então, como eu falei para vocês, né? O engajamento, ele vai dar uma pontuação de até 3.000 por disciplina. Cada disciplina tem um engajamento individual. Você ganha nota por fazer a avaliação virtual, por fazer pós-aula, né, atividade de aprendizagem, por fazer o conteúdo web, por fazer pré-aula e por fórum, tá? Aqui ainda tá fora a teleaula, mas também tem
pontuação de engajamento por teleaula. Algumas disciplinas têm, algumas não têm, mas em cada uma você vai poder visualizar isso daqui, beleza? Aqui ainda, deixa eu fazer mais uma ressalva, aqui vocês conseguem visualizar a pontuação, beleza? Ó, calouro pode atingir até 14.000 pontos, veteranos são 12.000 pontos, a média de aprovação é 6.000 pontos e no mínimo 1.500 pontos na avaliação, 200 pontos no desafio nota máxima, beleza? Essas são algumas regrinhas aí de aprovação nas disciplinas. E aqui eu trago também para vocês visualizarem no final, né, e somando, né, que tá legal agora que vocês podem ir somando. Então, nota da prova presencial, nota das 2 avaliações virtuais, nota do fórum, nota de engajamento, nota de portfólio, e aí o discriminadinho bem certinho aí, quanto que você tem de engajamento em cada um. Então, por exemplo, deixou de fazer atividade diagnóstica, não fez atividade diagnóstica, você vai perder esses 200 pontos. Não assistiu todas as teleaulas, você vai perder 200 pontos. Além de não fazer o fórum, de você não ter a nota do fórum de avaliação por certo ou errado, você perde a nota de engajamento, tá? Então, muito cuidado aí na resolução das atividades. Não percam os prazos, foquem muito nos prazos, tá? Boletim, então, vocês têm acesso aí no final do semestre, vocês podem ir acompanhando por disciplina. Depois, vocês podem vir aqui no download e baixar aí o boletim oficial para vocês acompanharem se foi aprovado, se foi reprovado. Se foi reprovado, você verificar se realmente tá certo isso. Se não tá, você pode contestar, inclusive aí com o seu polo, com a sua secretaria. E aqui vocês têm um extrato de disciplina lá em serviços online para vocês acompanharem as atividades que vocês ainda terão para fazer. Lembrando que no novo portal digital do aluno vocês encontram isso aqui lá antes na tela de secretaria. Então, tá tudo mais simples de vocês acharem, gente. Esse seria o nosso vídeo, né? O que eu tinha para trazer nesse conteúdo. Vou deixar já a telinha aqui do nosso próximo vídeo, que eu vou falar sobre questões administrativas, acadêmicas e algumas atividades extracurriculares que vocês devem fazer, como as ACO. Então, para você que gostou aí desse vídeo, já deixa seu like. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho. E não deixa de assistir, que eu vou deixar aqui no link, inclusive, desse vídeo, na descrição, o link do meu próximo vídeo que eu falo aí dessa outra temática. Até o próximo vídeo, gente. Se esforcem, foco, força e fé que o diploma vai vir. Tá começando agora, é calouro, não olha para frente, olha para o momento, para o presente e foca em fazer todas essas atividades que eu tenho certeza que o seu aproveitamento vai ser muito grande dentro do seu curso. Até o próximo vídeo, gente!